Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Amém. Hoje eu vou falar sobre o que Jesus pode dizer sobre a sua cidade. Vocês podem perceber que o texto começa dizendo: então começou Jesus a lançar em rosto as cidades onde operou maior parte dos seus prodígios. Queridos, coloca a introdução. Um presidente da República, ele pode falar muito bem do seu país. Ele pode falar bem do seu país, como também um prefeito pode falar bem do seu município. O presidente pode falar da sua nação, das riquezas. Nós sabemos que o mundo todo hoje se volta pelo Brasil por causa da mata da Amazônia, né? E de outras riquezas. Nem todos os países do mundo têm as riquezas que o Brasil tem. A potencialidade que o Brasil tem. Se vocês chegarem, por exemplo, tanto no Maranhão como no Pará, ali no Serra do Carajás, eles têm minério lá para mais de 400 anos. É muita riqueza que o Brasil tem. Então, o presidente, todo deputado, todo senador, todo presidente da República sabe das riquezas que o Brasil tem e a capacidade que ele pode produzir. A grande questão é que não tem administração coesa, verdadeira, porque cada partido luta pelos seus ideais. Mas riqueza o Brasil tem demais. Se você for aí para a Europa, você vê que tem países lá que é tão seco, tão árido, não tem o clima que o Brasil tem, não tem a capacidade produtiva que o Brasil tem. É como o Maranhão. Nosso Maranhão não é pobre, o nosso Maranhão não é lascado. O nosso Maranhão não é miserável. O Maranhão é fértil, o Maranhão é terra boa. É terra boa, meus irmãos. O que falta é só mesmo a administração séria e comprometida. Mas como dizia o poeta, na minha terra tem, aonde? Canta o sabiá. Ah, mas é bom, rapaz. É terra boa. Quem pode glorificar Deus pelo Maranhão? Olha, irmão, tem gente que fica fobando. Eu viajei para outro lugar. Irmão, não tem lugar melhor do que o Maranhão, não. Olha, você chega em qualquer lugar, mas na hora que você chega, o cuscuz do Maranhão, a farinha puba do Maranhão, a paneladinha do Maranhão, né? o cuchá do Maranhão, é coisa boa, o bodezinho, é só coisa boa, irmão. Isso é Deus que nos dá, é Deus. Então Maranhão é coisa boa. E aí pronto, por exemplo, todas essas pessoas podem falar bem da nossa cidade. Eu sou de Lago da Pedra, né? Sou de Lago da Pedra. Mas nós estamos aqui em São Luís. Foi fundada aqui em 1612, né? 8 de setembro, não é isso? São Luís? 8 de setembro de 1612, pelos franceses, né? É uma das únicas capitais a ser fundada pelos franceses. Depois ela é invadida pelos holandeses, não é isso? Mas São Luís, ela é uma capital maravilhosa, fica entre duas baías, né? São José de Ribamar, coisa boa, né? O São Luís. E a Baía de São Marcos, não é isso?
duas baías maravilhosas. É São Luís, e em 1997 recebe o título pela Unesco de Patrimônio da Humanidade, né? É assim, diz que é a capital do reggae, né? Ilha do Amor, do reggae, do boi, mas também é a capital do povo de Deus assembleiano, que adora e glorifica o nome do Senhor Jesus. Só quem pode dizer glória. Mas ouçam bem, que eu vou dizer algumas verdades aqui de Deus, fique atento aí agora. Cada cidade tem a sua história, é por isso que quando você vai se você chegar ali na Bahia, achei bonito, eu cheguei ali na Bahia, tinha um rapaz na praça, e aí ele querendo contar toda a história, né? Mas ele quer contar, mas na hora que tu encosta nele, tu tem que saber que ele vai contar tudo, mas tem que cair uma ajudinha para ele, que é um guia turístico, né? Então cada cidade tem a sua história, tem a sua potencialidade, tem a sua riqueza. Ouçam bem, olhem bem para mim aqui agora, porque isso aqui é muito sério hoje. Eu sei que um prefeito pode dizer muito, o prefeito Braide e outros, podem dizer muito sobre São Luís. A capacidade de São Luís, os defeitos, os problemas de São Luís, todos podem falar. De qualquer cidade, um prefeito pode falar da sua potencialidade, da sua fraqueza, da sua riqueza, do que ela é capaz. Mas você não vê nenhum prefeito, nenhum presidente falando do problema espiritual da sua cidade. Você não vê uma pessoa falando de um problema espiritual da sua cidade. Por quê? Porque isso só quem entende é quem é crente e quem sabe das coisas espirituais. Porque a minha Bíblia e a tua Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Então tem questões da cidade, da potencialidade que o prefeito pode entender. Ele pode entender de saneamento básico, de questões políticas públicas, a necessidade no campo da potencialidade que aquela cidade tem de riqueza, de minerais, de produtividade, de pecuária. Mas só quem entende questões espirituais de cidade é quem sabe das coisas espirituais. É quem tem a visão espiritual. E aí vocês podem observar uma coisa. Eu estou falando que São Luís tem o boi, eu estou falando que São Luís tem o reggae, eu estou falando que São Luís tem a sua cultura, eu posso falar que o Rio de Janeiro tem o seu carnaval, não é assim? Mas a maioria não fala dos problemas espirituais que elas têm. Por exemplo, as grandes metrópoles do mundo, como Japão, como China, por que o índice de suicídio é terrível? Por que cidades, estados, países poderosos, o índice de criminalidade é horrível? Tem cidades aí onde as pessoas estão se jogando, grandes empresários estão se jogando de prédios, dos seus prédios. Eu estava em uma cidade, não vou citar o nome, e um rapaz disse para mim: você gostou daqui, pastor? Gostei, é a cidade que tem mais prédios caros no Brasil. Ele diz: não se assuste, de vez em quando alguém se joga lá de cima desse grande prédio. Opressão, depressão maligna. Cidades oprimidas, porque só quem entende de coisas espirituais são aqueles que são espirituais. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, nessa oportunidade. Sodoma, por exemplo, Sodoma e Gomorra eram duas cidades. Elas eram prósperas financeiramente, elas tinham potencialidade de minérios. Mas nem o sobrinho de Abraão viu o mal que essa cidade tinha. A Bíblia diz em Gênesis 13:13, ora, os habitantes de Sodoma eram varões maus e grandes pecadores diante do Senhor. Às vezes a cidade é bela, ela tem saneamento básico, ela tem saúde, ela tem boas escolas, ela tem educação, ela tem prosperidade, mas aquela cidade pode carregar uma maldição. E deixa eu explicar, não é que a cidade tem maldição moral, rua não tem maldição, praça não tem maldição, montes não tem maldições. Agora, os habitantes da cidade sem Deus trazem maldição para a cidade.
As pessoas sem Deus, as pessoas que não têm o Senhor Jesus na vida. Coloque aí Gênesis, nós vamos lá, 19, 24, só para a gente ter uma ideia aí. Coloque lá, vamos lá, 19, 24. Olha o que a Bíblia diz. O que Deus fez com essa cidade? Chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Desde os céus ele fez chover fogo e enxofre sobre essa cidade. Essa cidade vai vir a maldição para ela, porque os moradores, adotaram um estilo de vida totalmente pecaminoso contra o Senhor, aprovando tudo que não prestava. Não era só a prática contrária ao casamento, era tudo que não prestava havia nessa cidade. Sodoma e Gomorra são exemplos de cidades pecaminosas, ímpias, devastas, que se afastam do Deus Todo-Poderoso. Então é muito importante que vocês atentem para essa particularidade, conforme o próprio texto está falando. Coloca o verso 13 desse mesmo capítulo. Vamos lá. Verso 13. Porque nós vamos destruir este lugar, sim, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então vocês podem perceber que Deus vai destruir esse lugar, porque o pecado tinha aumentado diante do Senhor Deus grandiosamente. Então você tem Sodoma, Gomorra, duas cidades totalmente pecaminosas. Mas você tem, por exemplo, uma cidade que ela era marcada pelo homicídio, assassinato, crueldade, impiedade. Para mostrar o terror, eles cortavam pescoço de pessoas, cabeças, e enfiavam em talos na entrada da cidade. Pegavam a pessoa viva, esfolavam o couro dela, esticavam para mostrar o quanto eles eram cruéis, o quanto eles eram ímpios. Era tão cruel essa cidade que Deus mandou um pregador para ela e o pregador não quis ir. Como era o nome dele? Jonas. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 1, verso 2 de Jonas, está escrito: vai, levanta-te e prega contra a cidade de... Sabe o que foi que eu fiquei maravilhado aqui? É porque Deus não disse assim, vai e unge a cidade. Deus não disse assim, vai e faça o maior movimento na cidade. Deus só tem uma coisa para mudar a cidade: é a mensagem da pregação do Evangelho. Eita, glória a Deus! Eu me senti hoje impactado e eu glorifiquei a Deus, pastor Douglas Ferro, porque se há uma coisa que pode abalar a cidade, é a pregação do Evangelho. Se quisermos abalar São Luís, levanta a tua Bíblia, levanta ela. Quem quiser abalar São Luís, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Deus não mandou Jonas fazer milagre em Nínive. Deus não mandou Jonas fazer avivamento em Nínive. Deus não mandou Jonas fazer barulho em Nínive. Ele só disse assim: vai e prega a minha palavra contra a malícia dela. O que arranca homem do crime é a mensagem do Evangelho. O que arranca da macumba é a mensagem do Evangelho. Quem crê nesse Evangelho? Romanos 1,16. Romanos 1,16. O Evangelho é... Agora imagine se cada um de vocês, com essa bocona grande de vocês, abrisse essa boca em cada bairro de São Luís. Imagine essa igreja espalhando: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta. Mas sabe o que está acontecendo? É só fuxicada, é concorrência, é a igreja só montando grupo e mais grupo e mais grupo, e ninguém evangeliza mais. Antigamente, às tardes de domingo, as ruas das cidades, dos povoados, eram lotadas de crente pregando o Evangelho.
Quer ver uma coisa? Coloca aí Atos, se eu não me engano, Atos 8:4. Coloca aí, Atos 8:4. Nós vamos ler daqui. Olha, como é que vai? Vai lá, vamos. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Vamos lá, pegue comigo bem forte. Eles estavam anunciando o quê? Não, bem forte, igreja. Eles estavam anunciando o quê? Pode ir, vai lá. Passa. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. O que foi que Filipe botou lá em Samaria? A palavra. Ele pregava o quê? Ele chegou na cidade e foi dizendo: eu acredito que aqui, por cima desse monte, tem um bocado de anjos e tem demônios passeando aqui. Foi assim? Tem irmão hoje que não prega evangelho. Ele chega na cidade e é assustando, que até a gente também fica com medo. Porque eu não estou vendo. Eu já vi, foi muitos homens que, um dia desse eu cheguei aqui tarde da noite, mais o irmão Antônio, e aí eu ia passando, tinha um bocado ali derramando azeite, na entrada de São Luís. Não é, irmão? Pastor Zé, por quê? É porque Deus não manda tu derramar azeite. O problema não é asfalto. Asfalto não peca, muro não peca, casa não peca, bairro não peca, monte não peca. Quem peca são as pessoas. E só tem uma coisa que muda a pessoa. Vocês sabem por que é que as autoridades não querem Bíblia nas escolas, Bíblias nos tribunais, Bíblias nas ruas? Porque de certa maneira ela entra. Eita, glória a Deus. Quem está feliz, irmão? Eu estou alegre. Deus mandou Jonas correr. Cidade ré de criminoso, cidade de bandido. Às vezes, irmão, tem um irmãozinho que é um crentezinho, pastor Albert. Ele não sabe de teologia, ele não sabe de nada, mas ele está pregando o evangelho, não é assim? Aí tem pistoleiro, tem gente com faca, tem gente com punhal, tem gente bom de karatê. Aí de repente ele começa a pregar e o pistoleiro começa a tremer, porque na mira de Deus e com esse calibre 66 não tem diabo, não tem cidade, não tem demônio que fique de pé. Levanta a tua Bíblia, levanta. 2023, aguenta, Brasil. 2023, aguenta, Brasil. 2023, quem crê? Nós vamos sacudir São Luís. O Brasil pode criar lei, pode dizer que vai matar crente, pode dizer que vão arrancar da praça. Nós vamos abrir a boca e pregar o evangelho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Olha o que acontece. Vai, pode ir passando aí. Filipe pregava a Cristo. E olha o que acontece. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Vai, é aqui que eu quero chegar. Olha aí. Vai. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. Olha para cá, não precisa, tem irmão que anda, pregador que anda. Vem cá, tu parece que está cheio do diabo. Te manifesta, Satanás. Não, é só tu pregar. Prega que o cão aparece. Prega que o inferno se zanga. Prega que o imundo vai aparecer gritando. Prega que o diabo, os demônios vão aparecer gritando. E aí, enquanto eles estão gritando, Jesus está arrancando da magia, Jesus está arrancando da feitiçaria, Jesus está arrancando do pecado. Não é assim? Não é andar atrás não, de botar diabo para se manifestar. E aí Jesus botava Filipe pregando o evangelho, aí Deus confirmava. Olha, não é que ele começou pregando sinais, ele pregava e para confirmar o evangelho, o Senhor confirmava com o quê? Com sinais e Jesus disse em Marcos 16:15, de por todo mundo, pregai o meu a toda. Pronto, aí ele diz, estes sinais acompanharão quem? Quem prega. Olha para mim aqui, igreja e pastores. Vocês sabem o que acontece? É que muitos pregadores hoje não são pregadores do evangelho,
São pregadores coach, são pregadores de frases de efeitos e são pregadores que buscam agenda, mensagem preparada para agradar povo. Agora o pregador que quer ver cidade arrependida, ele prega que Cristo. Oh, glória a Deus, só quem crê nisso. Ele prega que Cristo salva. Ele prega que Cristo liberta. Ele prega que Cristo transforma. Coloca aí o 8. Olha o que acontece agora. Olha aí. E o que foi que aconteceu na cidade? Alegria naquela cidade. Não, lê de novo. E havia grande alegria naquela cidade. Eu pergunto aqui, vocês vão me responder. Qual é a maior alegria de São Luís? Falem vocês, qual é a maior alegria de São Luís? Qual é o mês que tem mais alegria aqui em São Luís? É junho, vocês sabem. Qual é o mês que tem mais alegria? Você passa, os ônibus estão cheios, sim ou não? As praças estão cheias, sim ou não? Só que é uma alegria passageira. O mês qual é o tempo do carnaval que vai chegando aí? Fevereiro está chegando aí. E a alegria, ela mistura droga, mistura imoralidade, mistura vergonhice, mistura pecado, mistura homicídio, mistura bebida. É uma alegria falsa. Agora Filipe encheu Samaria da verdadeira alegria, a alegria pelo Evangelho. Eita, glória a Deus. E havia grande alegria naquela cidade. Irmão, a pior coisa é uma cidade sem alegria. Cidade triste. Aqui tem bairros que eu ando aqui, no nosso setor Tirirical, que as casas estão todas abandonadas. As pessoas não querem morar lá. Não é assim? Tinha um dia que eu estava dirigindo um culto, e o pastor disse até para mim, vem cedo, pastor, porque a bagaceira está grande aqui. E eu fui. Eu disse até para o irmão, deixa o carro no ponto, ali, que o pastor disse que a bagaceira está grande. Mas quando eu comecei a pregar, eu esqueci. E taquei para frente. Esqueci da bagaceira. Ele disse, pastor, aqui toda hora tem troca de bala. E aí eu olhei, casa abandonada para um lado e para o outro. E eu disse, rapaz, tu fez o templo aqui. Ele disse, quando nós começamos o templo, estava lotado. Esse vizinho aí, um dia desse, eles entraram aí, deram uma pisa nele, tomaram tudo, ele foi embora. Está abandonado. Isso aqui é bem baratinho, pastor. É bem baratinho. Cidade e bairro que não tem alegria por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas eu fiquei feliz quando estava ali inaugurando aquele templo. Os crentezinhos alegres. Cheio de vida. E aí pronto, e nós dirigimos o culto lá com tanta alegria. Eu ia inaugurar dois templos naquela noite. E aí pronto, aí terminou. Ele disse, aí a igreja alegre, os irmãos, pastor, é assim mesmo, aqui tem bala, aqui tem tudo, pastor. Mas nós não deixamos de servir e seguir a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Irmão, só quem pode trazer alegria para a cidade é crente. Tu leva alegria para o teu bairro? Pergunta aí que está ao teu lado. Pergunta aí, tu leva alegria no teu bairro? Leva? Tu leva alegria? Pergunta aí, tem crente aqui que está aqui dentro, a cara dele é feia. Não dá um sorriso. Tem pessoa aqui que até o pecador tem medo dele, medo dela. Quem tem Jesus tem sorriso no rosto. Quem tem Jesus tem felicidade. Eita, glória a Deus. Tem sorriso. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo. Deus disse para Jonas, a cidade era ímpia, tinha pecador, tinha bandido. Deus disse, vai, e não te calas. E Jonas correu na cidade, para acalmar a cidade violenta, para acalmar a cidade depressiva. Olha aqui a receita, o Evangelho. O Evangelho de Cristo. É o Evangelho, gente. Jesus, a Bíblia mostra, Deus amaldiçoou Sodoma e Gomorra, os habitantes. Deus
Deus disse para Israel. Coloca aí Esdras 9, verso 11. Olha o que diz a Bíblia. Eu estou falando de cidades que não prestam. Olha lá, vamos lá. Os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda é pelas... Peraí, terra imunda? Quando ele está falando de imunda, não é a terra em si. Quem era? O povo. É porque essa terra aí é Canaã. E Deus deu Canaã para quem? Para Israel. Se a terra era imunda, por que Deus deu Canaã para Israel? Pronto, é porque lá não prestava. Todo tipo de maldade tinha em Canaã. Canaã passava os filhos pelo fogo. Canaã, o pai dormia com a filha dormia com o pai. O pai se misturava, mas a família toda era genro, era sogra, era com animal. A bagaceira era grande. A Bíblia diz que a medida de Canaã encheu. Irmão, aí tem irmão que fica: meu Deus, esse mundo está ruim, nada. Tudo que era ser vergonha já tinha aí. Homem dormindo com jumenta. Mulher fazendo sexo com cachorro. Pode ler Levítico. Tem irmão que fica: meu Deus, está na Bíblia. A mulher fazendo sexo com cachorro. O homem atrás de animal. O pai dormindo com a filha dormindo com o pai. O genro dormindo com quem? Com a sogra. Hoje no Brasil já querem assim. Querem fazer a bagaceira para deixar o mundo do jeito que o diabo gosta e do jeito que muitos querem. Na bagaceira. Eu li há mais de 20 anos o livro A Nova Era. Lá eles diziam: vamos esquecer quem é pai, quem é mãe, quem é tio, para se misturar todo mundo que nem cachorro. E aí as leis já estão caminhando para homem de idade dormir com meninozinho, fazer sexo com criança, defender a lei, quebrar essa lei que proíbe fazer sexo com criança. Eu fico me perguntando: meu Deus, cadê os pregadores para essa geração? Olhem para cá, não vai sobreviver pregadorzinho que vem fazer gracinha com o evangelho. Essa bagaceira, só quem quebra é homem cheio do Espírito de Deus e da autoridade da palavra. E o tempo que vem aí é de chumbo grosso. É ou não é? O tempo que está vindo aí, tem um professor aí que está preso só porque não quis usar. Vocês viram aquilo ali agora? Em outro país. Está preso. Está preso. E tem muito crente que vai se misturar com isso aqui. Agora Deus disse para Israel: a terra que vocês vão para lá o povo é imundo, não presta para nada. Termina. Pela imundícia dos povos das terras, isso, pelas suas abominações, isso, com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando Israel foi lá, que eles viram o caixão de uva, quantos homens era para carregar? Só para carregar um cacho de uva. Mas aí foram, quantos espias foram para lá? Está lá em Números 13. Quantos foram? 12. Quantos voltaram com a mensagem positiva? Apenas 2. Olhe para cá. Eles disseram: a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é farta, a terra é próspera. Olha o tamanho dessa uva, mas nós não podemos morar lá. O povo é gigante, o povo é forte, as muralhas são tremendas, há ferrolhos nas portas. Nós somos fraquinhos, diante deles nós somos como gafa. Aí Josué e Caleb, cheio de Deus. Eita glória, eita glória. Ele grita e diz: Deus já tirou o amparo deles. Nós vamos entrar na terra e vamos comer eles como se come pães, porque Deus vai na nossa frente. Só quem acredita, levante a tua mão, crente salvo. Levanta, levanta. Diga comigo bem forte: essa terra é nossa. Diga:
essa terra é nossa. Diga, essa terra é nossa. Levanta a tua voz. Não fica com medo. Oh, glória a Deus. Eita glória! A terra é nossa. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, quem tem que botar moral é o evangelho de Jesus Cristo. Somos nós. A bagaceira pode ser grande, mas tu tem que ser um João Batista, sim ou não? Está lá no 14 de Mateus. Aí a Herodias passava e disse: não é lícito, posso ir. Ela não é tua? Não é tua mulher? Te ajeita, cabra ruim. Agora a gente fica se unindo com o mundo. Tem um bocado de crente, pastor, tudo se unindo com o mundo. De jeito que o mundo está, ele está dentro. Irmão, não digo nada porque você sabe, né? Tu não diz nada porque tu é covarde. Tu não diz nada porque tu não tem crença. Capítulo 18 de 1 Reis, quando o Acabe chegou para ele e disse: tu é um perturbador? Perturbador é tu, cabra ruim. Tu e essa tua mulher que não vale nada, Jezabel, a filha do diabo, cheia de demônio. Ela que ensinou Israel a pecar. Cala tua boca. É assim. E é o seguinte, para mostrar agora, se Baal é Deus, bota para cá. Vem para cá, vamos para o páreo. Vamos ver quem é? Quem é Deus. É assim que é crente. É assim? Elias disse: eu sou homem de... Pronto. Ei, cabeça pelada, não foi? Cabeça pelada, cabeça pelada. Aí Deus. Careca. Calvo. Mangando dele. Aí Deus, na mesma hora vieram o quê? Só umas ursazinhas para comer eles. Deixa para lá. Elias, um general saliente. General saliente que não teme a Deus. Elias, desce. Eles como é a história? Desce. Descer. Se eu sou homem de Deus. E consumiu quem? Ele e os 50. Veio outro e disse: desce depressa. Piorou. Aí Deus, fogo do céu e matou. Aí veio o outro. Homem de Deus, tenha piedade da minha vida e da vida dos meus soldados. Tem que respeitar a igreja. Agora eu vou dizer a verdade aqui. Hoje o mundo não está respeitando esse título de homem de Deus. É porque tem um bocado também que está na bagaceira. Está no lugar que não é para estar. Aí o mundo não dá as horas para ti, porque tu não tem moral de nada. O homem olhou para Elias e disse: esse aí é homem de Deus, eu não vou acabar minha vida não. Ô profeta, tem misericórdia de mim. Aí Deus disse: desce. Ele te respeitou. Aí ele desceu. Vamos lá, profeta. Eu não vou nem botar algema, não é assim? Não vou botar algema nem nada. Vamos, homem de Deus. Aí pronto, homem de Deus. Ei, glória a Deus. Quem acredita assim? Quem acredita que Deus faz isso? Agora deixa eu dizer uma coisa, vamos lá. Jesus, irmão, não poupa a cidade. A gente fica: ó, cidade linda. Tem irmão que é besta. Ele só fica: eu amo esse lugar, é minha vida. Pode morar, pode viver, mas aqui não é nosso lugar não. Para com essa besteira. Ai, minha cidade. Meu Deus, eu não sei viver longe dela. A cidade mais linda para o povo de Deus era Jerusalém. Mateus 22, 37, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que faz o quê? Mata profetas. Mata profeta. Vocês não prestam. A casa de vocês vai ficar. Em 70 o general Tito invade. E aí pronto, Jerusalém pega fogo, toca fogo. E o povo de Deus sai de lá correndo. Fica nessa tua gracinha, doido pela tua cidade. Vai ser crente não. Ame teu lugar, ame teu bairro. Seja um cidadão, mas tu sabe que a tua pátria está onde? É lá no céu. Vamos lá, agora olhem para cá. Vamos correr aqui bem direitinho. 3 cidades. Citem o nome delas aí. No texto, 3 cidades.
Eu quero pregar com vocês, é a última mensagem do ano. 3 cidades que Jesus trabalhou nelas poderosamente. Vamos lá, qual é a primeira? Cafarnaum. Qual é a segunda? Corazim. Qual é a terceira? Betsaida. O pastor já citou aqui. Qual é a primeira? Corazim. Cafarnaum. Betsaida. Agora eu quero ver a igreja. Vamos lá, igreja. Não, mas só quem está no culto. Qual é a primeira? Cafarnaum, depois? Corazim, depois? Se vocês analisarem, olhem para cá, que agora o negócio aqui vai pegar. 3 cidades aonde aconteceu o maior, olhe para cá, o maior movimento espiritual de milagres jamais visto na terra. O maior movimento de poder, de curas e milagres em 3 cidades, que nunca o mundo viu tanto milagre. Como era o nome delas? Vamos lá? Cafarnaum, Betsaida, Corazim. Olhe para cá. Essas cidades, Cafarnaum, junto ali à região do Mar da Galileia, era o quartel-general de Jesus Cristo. Cafarnaum, meus irmãos, se tornou uma cidade tão importante, tão maravilhosa, e era tão linda, tão poderosa, que Jesus disse assim: eu vou escolher, depois de Nazaré, eu vou escolher uma cidade para mim morar. E onde foi que ele escolheu? Vamos lá, igreja, só quem tem boca. Ele escolheu o quê? Cafarnaum. Diga lá bem forte, ele escolheu o quê? Ele escolheu o quê? Pronto, aí Jesus chega, olha para cá, Jesus chega em Cafarnaum, cidade zona dele, ele ficava, cidade marítima, importante, e ele chegou lá. Mas na hora que ele estava lá em Cafarnaum, chegou um chefe. Está lá no capítulo 8 de Mateus. Foi que o chefe disse para ele: Senhor, o meu servo está extremamente doente. Jesus diz o que para ele? Se preocupe não, eu vou lá e vou dar saúde para ele. Senhor, eu não sou digno que tu entre. Aí começou com um chefezão grande. Pronto, Jesus disse: vai, o rapaz está curado. E ele viajava pelas regiões bem próximas, Naftali, Zebulon, coloca aí, Mateus 4,13. Tudo próximo de Cafarnaum. Era um monte de cidade ao redor de Cafarnaum. Vai lá, coloca. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, isso, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Pronto. E todas essas cidades ali perto de Cafarnaum, Jesus andou por elas e fez milagres. Um dia ele chega em casa, coloca aí Mateus 9, coloca aí 9, primeiro em diante, vai lá. Só para você ter uma ideia como Jesus escolheu Cafarnaum. Vamos, olha aí. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Ele chegou aonde? Na sua cidade. Depois que ele deixa Nazaré, ele vai habitar nessa região aí da Galileia, e ele vai morar aonde, igreja? Diga bem forte, ele vai morar aonde? Cafarnaum, não esqueça mais não, diga bem forte. Ele vai morar onde? Diga, ele vai morar onde? Agora você sabe que quando um bruxo mora numa grande cidade, gente do Brasil e do mundo vai atrás daquele bruxo, sim ou não? E Jesus morava onde? Gente de todo lugar ia atrás de quem? Que estava morando aonde? Aí pronto, um dia ele chegou do trabalho, estava cansado, mas ele entrou em casa. E na hora que ele entrou em casa, 4 homens chegaram com a casa cheia de gente. Tinha gente na janela, tinha gente na porta, tinha gente no bairro, tinha gente na rua, tinha gente em tudo. Eles tentaram entrar pela janela, não deu. Tentaram entrar pela porta, não deu. Vamos subir ao telhado. Irmão, era milagre todo dia, era cura toda hora. Era uma explosão de milagres. Aí pronto, aí tiraram o telhado, jogou o paralítico lá na frente de Jesus. Aí Jesus olhou: filho, perdoados são os teus? Aí os invejosos, ele está dizendo blasfêmia, só quem pode perdoar pecado é Deus. Jesus diz: para que saibais que o Filho de Deus tem autoridade para perdoar pecado, levanta e anda. Eita, irmão, o paralítico saiu da cama velha pulando e correu. E o pessoal abriu a janela e abriu a porta. Eita, era explosão de milagres. Era explosão de milagres. Era explosão de...
Agora deixa eu citar outra cidade, Betsaida. Se vocês analisarem, esse local também próximo de Cafarnaum, Jesus operou muitos milagres. Mas eu vou citar apenas dois. A multiplicação dos pães. Se você analisar a própria palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, versículo 10 em diante, até o 17, pode até colocar lá. Ele não só multiplicou os pães. Olha aí, ó, Betsaida. Pode passar, só para vocês terem uma ideia. Olha aí, ó, olha o que ele falava. Ele chegou naquela cidade, os discípulos estavam lá, ele começou a curar muita gente, olha aí, saravam os que necessitavam foi uma explosão de curas, de milagres, de maravilhas em Betsaida. Só que lá, os discípulos disseram, despede a multidão, porque já é tarde, e eles não têm onde comprar pão agora. Jesus disse, não, faça isso não, dá-lhe vós mesmo Ele mandou todo mundo sentar, pegou quantos pães? 5 pães e 2, e ele fez a multiplicação. Quando ele fez a multiplicação, a Bíblia diz claramente que ele sobrou 12 cestos. Então, curou gente em Betsaida, cura de todo tipo de enfermidade, multiplicou os pães, alimentando quantas pessoas? Mais de 5 mil. Um dia, ele chegou em Betsaida e tinha um rapaz que era cego. Está lá em Marcos 8, 22, pode colocar lá. Acompanha aqui o raciocínio comigo. Ele chegou em Betsaida e tinha um cego. E ele disse, vem cá, cego. Porque Jesus, ele quis curar esse homem e ele pegou ele e levou para fora da cidade. Porque Jesus vai fazer uma ceboseira, ele vai pegar e vai cuspir na cara do rapaz. Ele vai cuspir. E cuspir na cara de alguém era um ato imundo. Se vocês analisarem, Deus disse, lá no capítulo 12 de Números, no caso de Miriam, quando se levantou contra Moisés, a Bíblia diz, Deus diz assim, se o pai cuspir na cara do filho, ele não fica imundo? Então Miriam ficou imunda para todo Israel ver, porque é assim que Deus faz, irmão. Tem irmão que quando peca, aí ele faz um negocinho, não quero que ninguém saiba. Se tu pecou, Miriam pecou, então Deus diz assim, olha, ela agora está imunda e todos têm que saber, Israel teve que esperar Miriam. Não era assim? Jesus chegou e fez algo imundo, ele cuspiu na cara do rapaz, que era cego. Olha aí, isso é lindo, irmão, pode passar aí, olha aí. Ele pegou um cego, e aí tomando o cego pela mão, isso aí é carinho, ele pega o rapaz pela mão, leva para fora da aldeia, e quando chega lá fora, porque tem coisa que é só tu e Jesus. Tem coisa que é só tu, porque tem gente que não vai crer, tem gente que vai dizer, para que um negócio desse? Para que uma ceboseira dessa? Eu mesmo só gosto de orar só. Eu só gosto de orar só, porque tem hora que eu me dá dor nas costas, eu jogo no chão, eu levanto os quartos, não é assim? Aí eu fico gemendo, e aí tá vendo, meu Deus, porque que o pastor faz um negócio desse? Então tem coisa que é só eu e Deus, que ele não acha feio, não é assim? Então é só eu e Deus. Olha aí, toma o cego pela mão, leva ele para fora da aldeia e cospe nos olhos dele. Deu uma cuspidona pesada. E aí depois que ele cuspiu nele, aí ele pega e ainda cospe, mas isso aqui é só para quem tem fé, não é assim? É assim. O que Jesus faz é assim mesmo. Talvez esse rapaz tivesse algum problema de algumas coisinhas, porque tem irmão que tudo ele tem nojo. Mas Jesus trata bem direitinho. Não, já que ele tem nojo assim, eu vou tratar ele, não é assim? Bem direitinho, porque até a gente quanto mais tem medo de uma coisa, mais ela acontece com a gente. Por isso que Salomão diz, aquilo que eu temia foi o que me aconteceu. A coisa que eu mais tenho medo é de tirar dente. Aí pronto, aí eu fui tratar com um rapaz ali, o médico, e aí pronto, ele botou aqui, aí pronto, pastor, está difícil. Foi quase 2 horas. Aí eu disse, aí pronto, é só para Deus tratar com a gente, né? Quanto mais tu tem medo. E esse aí devia ter algum problemazinho de orgulho. Aí Jesus, vem cá, só nós dois. Fica bem aqui, aí ele dá uma cuspida na cara dele. E aí lambuza a cara dele, todinha com cuspe. E aí pronto, ele quietinho. Porque quem quer bênção, meu irmão? Quem quer bênção? Tem irmão que às vezes, quem quer oração? Eu nem pergunto assim não. Vocês podem observar, eu não pergunto muito não. Porque quem quer oração, a gente sabe. Quem quer cura, a gente sabe. Tem irmão, quem quer oração? Quer não. Quer não. Quem quer uma cura? Quem quer uma cura? Quem quer... Pronto, tem irmão que vem para cá, quando a gente chama, ele vem assim, né? Tá doente não. No dia que o médico disser para ele, tu vai morrer amanhã, aí tu vê ele aqui. Não é assim?
Antes de terminar o culto, ele já está: pastor, pelo amor de Deus, ore por mim. Vai descer na escada, pastor, não esqueça, que ele não quer morrer. Aí quer cura. Né? É, isso. Aí quando tu quer, tu grita. Olha aqui, ó, olha para cá. Aí esse ele pegou, ele cuspiu na cara dele. Ah, irmão, cuspiu nele, aí impôs as mãos. Olha aí, vai passar tudo em Betsaida. Era cura para todo lado, irmão, e era cura de todo jeito. Passa aí. Aí pronto, e aí levantando ele os olhos, Jesus disse assim: homem, tu tá vendo direitinho? Depois que o cuspe estava, os olhos tudo melado e tudo, e aí ele vai abrindo os olhos e os cuspes de Jesus. Tu tá vendo? Tu tá vendo? Aí pronto, não estou vendo não. Eu estava agora fazendo uma consulta da vista e eu lendo esse versículo, eu me lembrei: rapaz, é do jeito que Jesus faz, o médico pergunta para a gente. Aí ele disse assim: tu tá vendo os homens bem direitinho, porque ele bota um carrinho lá, né, assim, lá no final. Tu tá vendo? Eu disse: nem. Aí Jesus: tu tá vendo? Ele disse: eu estou vendo assim os homens acolá na cidade, mas estão andando como? Não, o teu grau tem que aumentar aí. É assim, eu vou aumentar o grau. Aí o médico lá, o oftalmologista, ele troca a lente, né? E agora? Aí Jesus disse: e agora? Jesus trocou. Aí depois disso, ele tornou a pôr a mão, pronto. Eu acho que ele deu outra cuspida. Aí ele pegou, porque pôs a mão de novo, aí deu outra cuspidona. Aí ele disse: e aí agora? Aí ele dizia: o fez olhar, pô! Aí ele diz: Jesus, agora, olha aí, está restaurado. E viu todos como? E eu estava agora no médico fazendo uma consulta. Ele disse: você está vendo claramente, pastor? Aí eu me lembrei disso aqui, rapaz. É bom Bíblia, irmão. Porque quem lê, na hora que a pessoa fala alguma coisa, aí pronto. Lá vai. Qual foi a primeira cidade que ele fez um monte de curas? Vamos lá, igreja, eu vou encerrar agora. Qual foi a primeira cidade? Cafarnaum. Qual foi a segunda? E qual foi a terceira? Corazim. Corazim. Queridos, se vocês analisarem, está aí no texto. Ficava 3 quilômetros ao norte de Jerusalém. Está aí, Corazim. E o mais interessante é que a boa parte dessas cidades, como Betsaida, alguns dos discípulos de Jesus eram dessas cidades. Eram dessas cidades. Você pode ver isso lá em João 1:44. Você pode ver isso. Agora, quando você chega nessas 3 cidades, Jesus fez o maior movimento de curas, milagres. Eu não estou falando de irmão, olhe para cá, igreja. Eu não estou falando de um movimento qualquer. Eu estou falando que Jesus fez cura, milagres e maravilha. Agora vamos lá, olhe para cá agora. E o que foi que aconteceu com todas as curas que Jesus fez? O maior avivamento de curas e milagres. Pronto. Como foi, pastor Gerson? Não se converteram. Não se converteram. Milagres não converte cidade. Só tem uma coisa, por isso que Deus, quando falou para Jonas, ele não disse: vai lá e faça milagres. Vá lá e pregue o evangelho. Olhem para cá, eu quero que Jesus confirme a pregação que eu prego, se Ele quiser, com milagres. Olhem para cá, igreja, que eu vou falar muito sério aqui agora. Só que milagres podem causar impacto e admiração, mas milagres não convertem as pessoas. E eu vou mostrar 2 episódios. Coloca lá Mateus 9, o verso 6. Vai lá, rapidinho. Olha aí. Ora, para que saibais que o filho... É o 7. E levantando-se foi para a sua casa. Vai. E a multidão vendo isto, maravilhou-se. E a multidão vendo isto, fez o quê? Maravilhou-se o quê? Que deu tal poder. Mas onde é que o texto diz que gente se converteu aí? Preste bem atenção. Eles ficaram maravilhados com a cura que Jesus fez. E Jesus não fez só o impacto da cura. Ele diz: perdoados são os teus. Mas a multidão não quis saber do perdão dos pecados. A multidão só ficou maravilhada. Tem irmão que ele é o seguinte, olha para cá.
Tem irmão que ele é o seguinte: quando é culto de cura, ele vai para frente para ver se Deus vai fazer. E quando faz, ele se anima bem aqui, ele chora. Mas evangelho só tem uma coisa que muda você para a salvação: é nascer. Admirar milagres não transforma você. E eu vou mostrar dois grandes personagens, aliás, um grande personagem na Bíblia, que viu os maiores milagres e não se converteu. Dois. Faraó. Faraó viu milagres poderosos durante um ano. Se converteu? Coloca aí Daniel 2:47 na tela. Rapidinho, Daniel 2:47. Olha aí, como é que diz? Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos... Para aí. Respondeu o rei a Daniel e disse. Depois que Daniel interpretou, tanto fez ele lembrar como interpretou, não é assim? Tudo direitinho. Aí o rei olhou para ele, olhou para os magos, olhou para os feiticeiros, olhou para a classe social e disse assim: certamente, Daniel. Isso aqui, irmão, só quem diz isso aqui é pentecostal. A gente pensa que ele era crente. O vosso Deus é Deus dos, e Senhor dos, e revelador dos, pois pudeste revelar este. Eu pergunto, esse rei aí se converteu? Esse rei passou a ser crente? Não. Milagres não transformam pessoas. É por isso que Deus disse para Jonas: prega a palavra. Um dia desse eu vi uma pessoa dizendo assim: eu nunca vi tantos milagres na minha vida. Que homem de Deus usado. E eu fui para casa. E quando eu estava em casa orando, eu disse: Deus, tem tanta gente que quer ver milagres. Me dá uma explosão. Eu comigo, que nesses pregadores internacionais, né? Me dá uma explosão. Aí Deus disse para mim: te aquieta. Eu converti Nínive sem nenhum milagre. E fiz o rei e toda Nínive colocar pano de saco e cinzas e chorar os seus pecados. E vocês sabiam que hoje os maiores movimentos que defendem só isso são os que mais criam heresias e que desprezam a palavra. Porque se eu estiver pregando a palavra, se Jesus quiser curar, ele cura ou não cura? Se eu estiver ministrando a palavra e eu disser assim: eu vou orar em nome do Senhor Jesus, Jesus pode te curar agora, ele cura ou não cura? Mas o meu compromisso é com isso aqui, é pregar o evangelho. Porque tem muitos irmãos que se admiram destas coisas, mas não se convertem. E essas 3 cidades, Jesus fez os maiores movimentos de curas. Hein? Não se converteram. O ai de Jesus foi profético. Ai de ti. Jesus se zangou tanto. Tem hora que a gente se zanga com crente também. Está pregando, está ensinando, e é uns crentes em véi besta. A gente prega e ensina quando dá fé. Eu nunca vi isso na minha vida. Todo dia eu pregando aqui ensinando. Às vezes chega uma pessoa, faz uma oração, aí o irmão, ali é mistério, o céu baixou hoje. Está nada, o céu está no mesmo lugar dele. É tu que não é convertido. A mulher ficou, quando Jesus terminou de falar, ela disse: eita, o peito que deu de mamar para esse menino. Jesus não te converte não, bichinha. Não foi assim que ele disse para ela? Mas bem-aventurado é quem ouve a palavra e crê. Agora Jesus zangou. Está bem? No texto original, se vocês analisarem, está aí, ó. Olha aí, ó. Oneidísio. Essa palavra aí no grego, oneidizo, sabe o que quer dizer? Ele joga na cara, passa na cara. Ele é como se ele estivesse, era como se ele estivesse dizendo assim: eu vou só mostrar que vocês não prestam para nada. Eu fiz tanto milagre, eu te curei cego velho, eu te curei fulano, eu te curei, vocês nenhum liga para mim. E dessas 2 cidades, teve uma que ele se zangou mais. Qual foi? Ei?
Aí, pastor Jeová, a que mais ele se zangou foi Cafarnaum, ou indicativo. E tu, cidade ruim, miserável, Cafarnaum, tu vai várias vezes para o inferno, desgraça. Eu moro aqui nessa cidade. Vocês não querem meu amor, vocês não querem meu carinho, vocês não querem a minha salvação. Aí Jesus vai fazer uma coisa. Está sendo filmado aqui, tá? Ó, Jesus vai fazer uma coisa, eu ia dizer um negócio aqui, mas está sendo filmado. Jesus vai fazer uma coisa que não tem teólogo no mundo que responda. Se qualquer teólogo puder me responder, mande aí na internet para mim. Ele diz assim: se Tiro e Sidom até aí dá para ir. Se Tiro e Sidom tivesse ouvido, até aí dá para ir. Porque Tiro e Sidom eram duas cidades prepotentes, de homens cruéis e Jeremias 23, 3, 4. Eu não vou ler isso aqui. Juízes 10. Eram duas cidades só de pessoas arrogantes e prepotentes. Meu Deus, que lógica foi essa de Jesus? Jesus pega 3 cidades da região dele e diz assim: olha, se em Tiro e em Sidom tivessem operado os sinais que eu fiz em vocês, elas teriam o quê? Se arrependido. Eles iam pegar panos, uma capa preta e cinzas, e se jogar no chão e se arrepender por causa dos milagres. Olha para mim aqui, igreja. Milagre não é para impressionar. Milagre não é para fazer nome de pastor ser grande. Milagre não é para tu dar dinheiro para pregador. Milagre é para tu se arrependeres dos teus pecados e ver que só quem é Deus é Jesus. É Jesus. Agora ele vai piorar o negócio. E tu, Cafarnaum, estava zangado. Jesus estava zangado. E tu, Cafarnaum, coloca lá, Jorge, o 23. E tu, Cafarnaum, dizendo: tu não presta, eu moro aqui, mas vocês não prestam. É assim, porque Jesus não tinha esse negócio não. Como é que diz? E tu, Cafarnaum, isso, que fostes erguida até ao céu, eita, serás abatida até ao inferno. Tu vai descer até o inferno. Morte para tu, vai. Porque se em Sodoma... agora aí não. Agora para aí. Até que Tiro e Sidom dá para a gente aguentar. Agora Sodoma. Agora Sodoma. Dizer que Sodoma era melhor do que Cafarnaum. E aí? Eu sei que aqui tem crente sábio, tem crente inteligente. Olha o que ele está dizendo aqui. Se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. A grande pergunta que não tem ninguém que possa responder: e por que Jesus não fez isso lá? O Nélio está dizendo força de expressão, é isso que Tyson vai dizer. Mas se você pegar Gálatas 4:4, você tem a resposta. Ainda para essas cidades, não havia chegado a maior revelação perfeita, mas vindo a plenitude dos tempos. Cafarnaum viu Jesus. Jesus esteve lá. Privilégios. Há um teólogo que diz que com grandes privilégios surgem grandes responsabilidades. Jesus esteve em Cafarnaum e fez sinais extraordinários. Jesus esteve em Betsaida e fez sinais
extraordinário. E Jesus esteve aonde? E fez sinais extraordinários. Mas nenhum deles quiseram Jesus. Jesus disse: se fosse na época de Sodoma e Gomorra, se em Tiro, se em Sidom, se em Sodoma, gente cruéis, gente ímpias, pecaminosas, se tivessem tido essa oportunidade que vocês estão tendo, teriam se arrependido. Eita, irmão. Coloca aí na tela 12 de Mateus, aliás de Lucas 12, 47, eu encerro com isso aqui. 47, 48, vai lá. 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Por que essas 3 cidades serão castigadas? Porque souberam a vontade do seu e não fez. Olha aí, o que mais? Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Olha aí. E a qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Agora eu encerro com isso aqui. Jesus está deixando uma advertência aqui para nós. Pode ser a cidade bonita, pode ser a cidade importante, pode ser a cidade poderosa. Cidade que peca, cidade que não quer Jesus, cidade que vive na bagaceira, que apoia a prostituição, apoia a imoralidade, apoia a cachorrice, apoia tudo que não presta. Jesus disse assim: vai chegar o dia do juízo, que eu vou punir todos vocês. Jesus vai punir muitas cidades. E aí o verso final, lá pelo 24, ele diz que haverá o dia do juízo. Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz assim: grandes e pequenos, ricos e poderosos, vão estar diante do trono dele. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. A Bíblia diz claramente, lá em 2 Timóteo 4, primeiro 2, que Deus há de julgar os vivos e os mortos. Mas eu tenho um recado de Deus. Os crentes que viverem na cidade de São Luís, sendo fiel, porque São Luís é a ilha do amor, mas também tem crime, tem ou não? Tem pecado, tem ou não? Tem ser vergonhoso, tem ou não? Tem orgulho, tem ou não? E é só São Luís? Me mostre uma cidade do Brasil que não tem isso. Jesus vai punir todas as cidades. Mas tem uma coisa: os que estiverem nesta cidade, eita glória a Deus, que receberam o evangelho de Jesus Cristo, quando a trombeta tocar, serão arrebatados, arrancados. Nós vamos ser arrancados, arpazo. A palavra arrebatamento é arpazo. Ele vai arrancar esta igreja daqui, e nós vamos subir para as mansões celestiais. Só quem crê deu maior glória. Eita Deus, vira aí para o teu irmão e diga para ele: teu lugar não é aqui. Diz aí para ele: deixa de besteira, teu lugar não é São Luís. Teu lugar não é aqui, te prepara. É o céu de glória.